O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na Quaresma, neste tempo em que nós voltamos com mais determinação, voltamos os nossos olhos para as coisas do céu, voltamos os nossos olhos também para as nossas imperfeições, para os nossos pecados, para combatê-los. E os textos litúrgicos sempre nos reforçam nesse caminho de combate do homem velho e de aumentar o desejo pelas coisas do céu, de aumentar o amor a Deus. Então, nesta súplica, como nós não podemos por nós mesmos nos dar o amor a Deus, nós suplicamos então que Deus aumente em nós o seu amor para que nós o amemos, que Ele aumente em nós o seu amor para que por amor a Ele nós combatamos os nossos vícios, os nossos pecados, para que por amor a Ele haja tanto amor no nosso coração que nós queiramos estar com Ele, que o maior desejo no nosso coração seja estar com Deus, estar na amizade com Deus, fazer a vontade de Deus, ter um coração semelhante ao coração de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, no Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje nos apresenta esta parábola. Interessante aqui, meus santos, é sempre bom recordar que existe uma maneira católica de ler a palavra de Deus. Isto é, a Bíblia, ela não se explica a si mesma. Isto é, se você pega um texto bíblico e se você puser
10 pessoas para ler este mesmo texto bíblico, existe a possibilidade, se essas pessoas não tiverem fé católica, existe a possibilidade de elas lerem de várias maneiras diferentes e até mesmo contraditórias. Então, a Bíblia, que foi escrita por católicos, porque afinal de contas os apóstolos e os varões apostólicos eram católicos, já que a Igreja Católica foi fundada por Cristo. Então, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. E somente na fé católica ela pode ser compreendida retamente. Digo isso porque você pode ouvir isso e ficar achando que isso é uma frase muito impositiva, mas eu pergunto, por exemplo, o Alcorão foi escrito por um muçulmano para muçulmanos, e somente na lógica, na mentalidade islâmica muçulmana, o Alcorão pode ser compreendido. Eu não posso querer interpretar o Alcorão segundo o coração de Cristo. Por quê? Porque aquele livro não foi escrito por um católico, por um cristão. Se alguém pega o Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles livros foram escritos por espíritas, e ele pode ser compreendido segundo a mentalidade espírita. Aquilo ali não foi escrito por um católico, então não posso querer que ele seja compreendido segundo a mentalidade católica. Ora, então, nós não cremos, nós não acreditamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não acreditamos no Alcorão, nós acreditamos na Bíblia, e a Bíblia foi escrita por católicos e para católicos, e somente na fé católica pode ser compreendida. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma maneira católica de compreender esta parábola. Como é que a igreja sempre interpretou esta parábola? Ora, existem vários ensinamentos nela, mas é claro que se você colocar esta parábola nas mãos de uma pessoa não católica, ela pode ter uma interpretação errada, uma interpretação bem diferente. Então, voltando aqui ao texto. Então, lancemos um olhar. O que é que esse texto pode nos ensinar? Ora, ele pode nos ensinar a misericórdia, porque nós estamos no tempo da Quaresma, em que nós somos chamados a viver a caridade, a viver mais intensamente o amor, e este Evangelho nos fala sobre isso, porque diz que existia um rico epulão, que dava muitas festas, banqueteador, daí vem o termo epulão, banqueteador, que dava banquetes, que dava festas, e existia um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, que se sentava à porta da sua casa no chão, e diz que o rico banqueteador nem se importava com aquele mendigo cheio de feridas que estava à porta da sua casa. Ora, a palavra de Deus nos ensina: sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Como é que então este rico banqueteador, que de Deus recebeu os seus bens para exercer a misericórdia, porque recordemos-nos que a doutrina católica diz que nós somos administradores do que temos e do que somos. Eu não sou dono absoluto da minha vida, de modo que eu não posso fazer o que eu quiser com ela, e eu não sou dono absoluto dos meus bens, porque eu preciso ser generoso no uso dos meus bens, para que outros também deles, dos meus bens, possam usufruir. Então eu não posso possuir os meus bens apenas e tão somente para o meu bel prazer, apenas e tão somente para mim, mas eu preciso reservar uma parte do que eu tenho para os meus irmãos necessitados. Por quê?
Porque isso fez Jesus, né? Isto é, ele foi a misericórdia encarnada, ele agiu com misericórdia. Isso nos ensinou nosso Senhor, quando disse: sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Isso nos ensinaram os santos. Todos os santos, eles, segundo as suas possibilidades, eles viveram a misericórdia. Eles não se fecharam nos seus bens, eles não se deixaram possuir pelas coisas materiais, colocando nelas a esperança e a alegria das suas vidas, ao ponto de desprezarem os necessitados. São Pedro Crisólogo, ele diz: muito mal suplica quem nega aos outros o que pede para si. Ora, constantemente, nós várias vezes, espero que várias vezes ao dia, se viermos à missa, várias vezes na missa: Senhor, tem piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. No Glória pedimos piedade novamente. Então quer dizer, nós constantemente estamos pedindo a Deus que Ele tenha piedade, que Ele tenha misericórdia, que Ele se compadeça de nós. Ora, mas como é que eu a Deus peço constantemente misericórdia, mas não tenho misericórdia daqueles que estão do meu lado? É claro que isso aqui se aplica à misericórdia no sentido de perdão, mas como o Evangelho aqui está falando de obra material, de misericórdia material, física, então aqui nós somos o que? Chamados a abrir os nossos olhos para esta verdade, que o tempo de Quaresma, segundo as possibilidades de cada um, é um tempo de uma maior generosidade material, isto é, de ajudar as pessoas nas suas necessidades materiais. Você diz: padre, mas eu não tenho como. Então fique tranquilo, se você não tem como, você vai viver as obras de misericórdia, as obras espirituais. Você vai rezar pelas pessoas, você vai perdoar as pessoas, é expressão de misericórdia. Perdoar os seus parentes, perdoar aquelas pessoas que lhe machucaram. Ali você expressa misericórdia também. Mas se você tem condições de ajudar financeiramente as pessoas, você é chamado a isso fazer. Por quê? Porque se você não tem misericórdia do pobre que suplica a sua graça, como é que a graça de Deus você pode pedir? Como é que a misericórdia de Deus você pode pedir? Então grave essa frase tão, né, ela é bem concatenada, de São Pedro Crisólogo: muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Mas por que muitas vezes nós nos apegamos àquilo que temos? E aqui, para que uma pessoa seja apegada àquilo que tem, ela não precisa ser rica segundo os nossos padrões. Ela precisa apenas ter alguma coisa. Vocês conhecem, porque eu já falei aqui, a experiência de um padre no interior daqui do nosso Mato Grosso, de um padre que uma vez, né, eu não sei quem é essa senhora, então por isso que o padre não revelou o segredo de confissão, porque para revelar segredo de confissão ele tem que revelar pecado e pecador. Então ele deu apenas o exemplo desse pecado. Eu nunca sequer pude imaginar quem era o pecador, a pecadora. E esse padre disse que uma vez entrou numa casa de taipa. Não sei se vocês conhecem a expressão casa de taipa, casa de madeira, né? Uma casa de taipa, uma casa velha, uma pessoa bem pobre, e ela pediu para se confessar. E o padre foi, tudinho, colocou a sua estola, atendeu a confissão dela, e ali, no meio dos seus pecados, ela pedia perdão a Deus, porque ela negou
uma xícara de açúcar para sua vizinha. Sua vizinha perguntou se ela tinha uma xícara de açúcar para emprestar, e ela disse que não tinha, e ela tinha. Imagine, meus santos, estou falando aqui de uma pessoa pobre, numa casa de taipa, mas ela viu que ela foi apegada ao seu açúcar, que a vizinha lhe pediu, ela tinha, ela podia emprestar, mas ela preferiu isso não fazer. Percebe aqui, meus santos? Nós podemos colocar o nosso coração em pequenas coisas. Nós somos tão pequenos e tão medíocres que nós podemos nos apegar a coisas pequenas, a coisas medíocres. A primeira leitura de hoje, ela diz aqui, retirada do livro do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Os padres da igreja sempre interpretaram isso aqui o quê? Maldito o homem que coloca a sua confiança nas coisas humanas, não apenas de quem coloca a sua esperança numa outra pessoa. Sim, também, maldito de quem acha que alguém vai lhe fazer feliz. Ninguém tem a capacidade de me fazer feliz. Não pense você que porque você vai se casar, aquela pessoa vai fazer você feliz. Não vai, ela vai caminhar com você. Mas nenhuma pessoa humana pode dar a mim a felicidade que eu desejo, porque a felicidade que eu desejo é do tamanho de Deus. Então vamos buscar juntos a felicidade que é Deus, e não eu vou fazê-la feliz e ela me fazer feliz, que seria uma loucura. Maldito o homem que confia, que coloca a sua confiança no outro homem. Mas também os padres da igreja sempre interpretaram esse texto no sentido de que maldito o homem que coloca a sua felicidade nas coisas humanas, que pensa que se tiver isso ou aquilo, aí sim a sua vida terá sentido. Que quando isso ele faz, o seu coração começa a se afastar do Senhor. Então, meus santos, o primeiro ensinamento então desta parábola de hoje é pedir a Deus um coração semelhante ao dele, esta sabedoria que sabe que as coisas humanas, mesmo as coisas boas, elas não me darão a plenitude que eu desejo, e que eu preciso ser misericordioso, como o nosso Senhor é misericordioso comigo. Porque se eu não tiver as mãos abertas para dar, eu também não as terei abertas para receber de Deus. Então preciso aprender a ser misericordioso. E foi exatamente por causa disso, não por causa da sua riqueza, que o Epulão foi para o inferno. O Epulão não foi para o inferno porque era rico. Lembremos-nos que nós temos, inclusive na Sagrada Escritura, exemplo de pessoas que tinham posses. Abraão mesmo, ele tinha posses. Só para dar aqui um exemplo, já que Lázaro estava no seio de Abraão, isto é uma expressão aqui do céu, é uma outra maneira de falar do céu. E nós temos na história da igreja reis e rainhas santos, eram ricos. Então o rico Epulão foi para o inferno não porque era rico, mas porque não era misericordioso, porque não tinha os olhos abertos para a necessidade daquele que estava à porta da sua casa, cheio de feridas, sentado no chão, tendo os cachorros lambendo-lhe as partes purulentas. Então aqui, meus santos, nos vem à mente um outro ensinamento que o mundo moderno faz questão de se esquecer, inclusive católicos, de que o inferno existe. Infelizmente, a partir do momento que a pessoa foi advertida, que diz: olha, se você não crê no inferno, você já negou um dogma católico, você deixou de ser católico. Então, se ela foi advertida
e persiste nessa sua negação, ela saiu da comunhão da fé católica. Porque é um dogma católico, isto é, de que o inferno existe, de que o diabo, com miríades de anjos perdidos lá estão, aqueles anjos que se revoltaram contra Deus. E nosso Senhor fala que muitos tentarão entrar no céu e não conseguirão. E os santos, é algo unânime entre os santos que falam sobre o inferno, falam não como uma realidade teórica, uma possibilidade teórica apenas, mas como uma realidade possível e muito próxima. Quem está de pé, cuidado para não cair. E é caridade, meus santos, isso dizer às pessoas, ensinar as pessoas a respeito do inferno, porque seria destrutivo se eu coloco na minha cabeça a ilusão de que o inferno não existe. Como eu sou pecador miserável, eu vou crescer no meu pecado, porque, se no final vai todo mundo para o céu, por que é que eu vou me esforçar para amar? Se no final todo mundo vai se converter, por que é que eu vou me esforçar para não ser egoísta? Por que é que eu não vou pisar no meu irmão para alcançar o que eu quero? Se no fim das contas, ninguém vai responder pelos seus próprios atos. Por que é que eu vou viver a misericórdia se eu, sendo egoísta e vivendo apenas para a minha vontade, no final todo mundo terá a salvação eterna? Este nunca foi o ensinamento da palavra de Deus escrita e transmitida, isto é, a tradição, a sagrada escritura e a sagrada tradição. E este nunca foi o ensinamento do magistério da igreja. Isto é, existe o inferno e o inferno é eterno, é para sempre. Livre-nos Deus, mas empenhemo-nos para que nós não sejamos para lá destinados. Empenhemo-nos suplicando a misericórdia de Deus e procurando colocar em prática na nossa vida aquilo que nós sabemos que é vontade de Deus, que é ensinamento de nosso Senhor. Meus irmãos, as pessoas podem dizer: padre, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai enviar ninguém para o inferno. Meu santo, mas é exatamente porque Deus é bom e Deus é amor que o inferno existe. Porque senão Deus não seria bom, porque ele estaria me obrigando a eu fazer o que eu não queria. Porque se eu não quiser amar a Deus aqui neste mundo e Ele me obrigar, culpa própria, não obstante o amor de Deus, por vontade própria, não obstante a vontade de Deus de estar comigo por toda a eternidade. Então, meus santos, vamos nos preparar nesta quaresma. Se você que acompanha pelas redes sociais, ou alguém aqui, se você ainda não fez a sua confissão, é claro que eu aconselho que você seja frequente nas suas confissões, mas se você ainda não a fez, procure o sacerdote. Aqui, do meu lado esquerdo, nós temos a fila da confissão. Você pode ir, você entra na fila da confissão, você vai se confessar, apresentar os seus pecados, a sua miséria e suplicar a misericórdia de Deus. E ali, uma vez você tendo recebido o perdão de Deus no sacramento, você retorna ao estado de graça, e aí você pode receber livremente todas as graças que Deus quer lhe conceder, para que você possa lutar contra o seu homem velho, para que você tire do seu coração todo apego às coisas que passam, para que você aprenda a ser generoso, e para que você não apenas, nem primeiramente, por medo do inferno busque o céu, mas por amor a Deus, que você aprenda a amar a Deus e queira com Ele estar, para que você empenhe
todas as suas forças para se preparar bem durante a Quaresma, para celebrar bem a Santa Páscoa e quando chegar a sua hora, que nós nunca sabemos quando virá, para que você esteja preparado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.